Eu saúdo, amados irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria estar mais uma vez aqui, fazer mais um vídeo. Esse vídeo é relatando a respeito de algumas visões e sonhos que o Senhor tem me mostrado. E para contar essa visão, eu queria estar alicerçado dentro da palavra do Senhor. Eu quero ler aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim, que tem como título aqui a promessa de efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e também sobre o servo e sobre a serva naqueles dias derramarei do meu Espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quero também ler aqui no livro de Evangelho segundo São João, capítulo 14, um evangelho bastante conhecido, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito vos preparar um lugar. E se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para onde eu estiver estejais vós também. Duas palavras gloriosas, palavra de promessa, palavra de sonho, palavra de visão. E o Senhor tem dado, nesses últimos dias, tem dado umas par de visões para mim, né? E domingo, dia 13 agora, domingo, dia 13 de dezembro de 2015, acabou no culto. Passei ali na casa da nossa irmã Paula, cantora Ana Paula Cândido. Também Andréia Cândido, que é a irmã dela. Estava ali seu filho Júnior. E o filho dela estava olhando para a janela quando de repente disse que a lua estava acontecendo alguma coisa estranha na lua. Então resolvemos sair fora, averiguar para ver o que estava sucedendo. E realmente havia algo estranho naquela lua, naquela noite. A lua ali, ela estava numa espécie de um eclipse. Só que tinha aquele filetinho, né? Como se fosse uma casquinha de unha, bem fininha, já se cobrindo assim. Só que quando esse filete estava ali, aparecia mais ou menos uns 5 ou 6 ou 7 pontinhos luminosos naquele arco. E começamos a observar aquilo ali. E aquela camada mais escura que vinha tampando já. Até, pelo jeito, vai encobrindo tudo aquele filetinho. Mas enquanto não estava cobrindo aquele filetinho, dava para perceber que aquelas pontos luminosas que se juntaram na parte de baixo da lua. E quando eles se juntaram, aquela parte escura foi tampando, até que aquela lua desapareceu. Né? E eu creio que nessa parte aí, o Senhor está alertando você, a igreja, que os tempos já estão resumindo, que o Senhor já está preparando tudo. Eu não sei o que simbolizava aqueles pontos mais brancos, aqueles 7 ou 6 pontos brancos lá, não dá para entender, quando eles se juntaram. Eu creio que a vida do Senhor está mais próxima do que a gente possa imaginar. É tempo da igreja acordar, é tempo da igreja buscar o Senhor, é tempo dos irmãos estar voltados para o alto, da onde vem o nosso socorro, como a palavra de Deus nos diz.
E o Senhor tem alertado a igreja dele de várias formas. Coisa que eu nunca tinha visto numa aluna na situação daquela. Estou com 50 e poucos anos. Mas nunca vi coisa tão parecida igual aquela durante a jornada da minha vida. E também na quarta-feira, depois de domingo, na quarta-feira, o Senhor já tinha me dado um sonho a respeito da igreja. Eu estava tendo uma visão de uma igreja. Essa igreja estava com as portas fechadas. Vieram os irmãos de outras igrejas, esperando aquela igreja abrir. E aqueles irmãos por lá de fora, com aqueles instrumentos nas suas mãos. E quando eu começava a olhar aquilo lá, membro de outra igreja abriu aquela igreja e entraram para aquela igreja ali, mesmo sem abrir as portas, dentro do quintal da igreja. O irmão que estava ali começou a pregar ali fora mesmo daquela igreja, pro lado de dentro, pro lado mais fora da igreja, não dentro do púlpito. E aquele irmão começou a abrir a Bíblia e começou a pregar ali. E eu olhava para o lado ali e falei, mas esse irmão mora aqui do lado da igreja. E esse irmão aqui, ele não, por que ele não abriu a igreja? Mas quando eu olhava, esse irmão estava lá cuidando do seu carro, passando um pano no carro, tirando a sujeira daquele carro. A sua mulher do lado dele com a Bíblia debaixo do braço, querendo vir para a igreja, mas para não deixar ele ali naquela situação sozinho, limpando o carro, ela ficou ali do lado dele. E a igreja do Senhor fechada, a obra do Senhor sendo menosprezada, valorizando as coisas materiais e a obra do Senhor ficando de lado. E aqueles irmãos começaram a pregar ali. Enquanto isso o pastor vinha vindo. Eu falava comigo mesmo, quando esse pastor vê esse irmão pregando, ele não vai gostar. Foi dito e feito. Quando esse pastor na revelação ele viu esse irmão pregando, ele não gostou nada daquela situação. Por isso que eu falo, né? A obra do Senhor, como que ela anda. A igreja do Senhor está desapercebida. Nós temos que estar abrindo nossos olhos espiritual. E naquele dia o Senhor tinha me dado uma revelação, tinha me dado uma palavra sobre a pérola rejeitada, que eu ia trazer a palavra, e ele falava no sonho, você que vai pregar a palavra. Eu falei, mas eu não vou pegar a palavra, porque onde eu vou arrumar essa oportunidade, onde eu vou me dar essa oportunidade? Você vai pregar a palavra, mas não sabia nem que lugar, nem que situação que era. Até que chegou o culto de noite na igreja. Chega na hora da palavra, o irmão que estava do meu lado recebeu a oportunidade para trazer a palavra. E esse irmão é cheio da palavra, mas naquele dia o Senhor resumiu o tempo dele. Que o Senhor queria que eu falasse alguma coisa. Aí o irmão me chama eu para completar aquele tempo da palavra. Quando fui pregar a palavra que eu não esperava, mas quem arruma oportunidade é Jesus. Quando Jesus quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer te usar, Ele te usa. E não é ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Se Deus quer bradar naquela noite, Ele brada. Se Deus quer fazer, Ele faz e acontece. E ali eu trouxe aquela palavra, falando da pedra rejeitada. E na madrugada de quarta para quinta-feira, o Senhor me dá uma revelação em sonho. Eu sonhei que estava numa cidade, para mim é a cidade de São Paulo, ou na Praça da Sé, por ali, não sei, para mim era uma coisa, um lugar bem conhecido assim.
e tinha aquelas árvores, tipo de um lago. E ali eu vi aqueles repórteres ali filmando naquele lugar, no meio daquelas águas, dentro daquelas águas, tirando foto, fazendo um trabalho ali de reportagem. Quando de repente eu vejo que saiu aquele tiroteio, aquelas pessoas corriam para um lado, outro corria para o outro, e aquela confusão generalizada ali, aquela bagunçada. Falei, vou me esconder atrás de uma árvore. Procurei uma árvore e me escondi atrás daquela árvore, para me livrar dos projéteis. Mas nesse meio tempo que eu estava ali atrás daquela árvore, eu comecei a olhar para o alto. Eu olhava para o alto assim, e comecei a ver as fotos de umas pessoas. Aquelas fotos iam passando lá, uma passava a outra, passava uma mulher, passava uma foto de um homem, uma criança, e foi passando aquelas fotos. Eu falei, nossa, que visão é essa? Aí quando eu viro um pouco para um lado, aí eu começo a ver aquela a ponta de uma casa, de uma cidade. Eu creio que a ponta que eu estava vendo ali era a ponta da Nova Jerusalém, a cidade que o Senhor foi preparar. Eu não vi, eu conseguia ver ela toda. Eu conseguia ver só um pedaço assim. Aquela cidade branca, um branco que não existe na terra, um branco muito resplandecente. E aqueles muros altos. Por cima daquele muro eu conseguia ver um pouco lá dentro, assim, um pedaço assim daquela cidade. Glória a Jesus. Era a coisa mais linda, acho que uma das visões mais lindas que um homem ou uma mulher pode ter na sua vida. Incomparável, uma coisa incomparável, uma coisa que não existe aqui na terra, é uma coisa de outro lugar, uma coisa que não dá para decifrar a beleza tão profunda daquele lugar. E nesse meio tempo eu começava a entrar em mistério, falar em mistério com Jesus, aquela coisa boa, aquela coisa gostosa, aquela coisa que eu ficava ali abismado e falando em mistério, aquele lugar lindo, aquela coisa maravilhosa. Não existia outro lugar que tinha tanta alegria e tantas coisas boas. Eu ficava muito admirado. E olhava aquela cidade branca. Eu via aquelas coisas, sei lá, umas coisas muito lindas ali do lado ali daquela cidade, daquela casa ali dentro, parecia um sobrado. Muito bonito. Eu só vi uma partícula e já fiquei num estado que foi tanta glória de Deus ali. Aí nesse meio tempo eu volto com o pensamento ali atrás daquela árvore novamente. Aí tinha umas pessoas ali que estavam do meu lado. Eu falei, vocês estão vendo lá naquela nuvem lá, vocês estão vendo aquelas fotos daquelas pessoas que estão passando ali? Eles falaram, daí não estão vendo nada não. Eu falei, olha mais direito para aquele lado lá, olha lá, vocês não estão vendo aquelas fotos, aquelas pessoas, tá passando uma, passando a outra, e vocês não estão vendo aquilo? Eu falei, daí não estão vendo nada não. Aí no sonho eu falo, então vocês se afastam de mim porque vocês não estão preparados. Vocês não estão preparados, vocês não estão vendo aquilo ali que eu estou vendo. E aquelas pessoas olhavam para o lado daquela cidade. Para mim aquelas pessoas já iam caminhando para o lugar daquela cidade. Eles estavam com semblante alegre, semblante vivo. Eu falei, eles vão para aquela cidade, vocês estão alegres daquela maneira. Por aí a gente vê, irmão, que já está tudo preparado. Jesus já preparou a Nova Jerusalém. A pedra que foi rejeitada pelos edificadores
Ele construiu a nova Jerusalém, está construída. A pedra que foi rejeitada, ela fez uma nova cidade nas mansões celestiais, nos céus, para aqueles que crerem, para aqueles que guardaram a palavra do Senhor. Quantos que não têm negligenciado? Quantos que não têm, estão brincando com o Evangelho do Senhor? Eu creio que está muito próximo esse dia. Glória a Deus, aleluia. Está muito próximo esse dia. Por isso eu sinto-me prazeroso do Senhor ter me mostrado um pedacinho desse iceberg. Um pedacinho dessa coisa maravilhosa. Eu fico imaginando João ali, na ilha de Patmos, teve aquela visão daquela cidade. Ele teve, né, aquela ousadia de ver a nova cidade, a cidade sendo preparada. Coisa linda, homem privilegiado. E Deus tem me mostrado muitas coisas já têm acontecido, muitas visões têm acontecido. Mostrando o telhado voando, igreja desabando o teto, né? Coisas que acontecem no seu cotidiano, na sua casa, na sua família. Deus tem mostrado. Deus tem abrido os meus olhos espiritual. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que nesses últimos dias o Senhor vai usar muitas pessoas para mostrar, para revelar. E que nós não possamos nos acovardar, né? Se o mundo quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, fazer o quê? O sonho não é meu, o sonho é de Deus. Que o nome dele seja glorificado na minha e na vida de quem ele escolher para trazer essas visões. Eu sei que coisas terríveis está para acontecer, mas antes o Senhor vai alertar o povo dele. A igreja do Senhor está no tempo da inércia, da indolência. A igreja está adormecida. A igreja tem que se acordar. A igreja tem que buscar. A igreja tem que andar na verdade. Em nome de Jesus Cristo. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.